tarde. Nós estamos aqui para mais um evento da BTEC, né, nossa segunda palestra aberta aí. O Kleber é nosso convidado de hoje, ele vai falar para a gente um pouquinho, né, sobre o que é incubadora de base tecnológica. Também vai comentar aí o case do Inatel, que é um case de sucesso, né? O Kleber, já te agradeço, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente que já entrou em contato com você, né, ano passado aí para saber como vocês funcionam tudo. Agora a gente já conseguiu avançar um pouquinho mais, já temos aí alguns pilotos, um pouquinho do nosso programa de incubação e agora a gente começou mais efetivamente a rodada dos eventos e tudo mais, né? A gente ainda é pequenininho, né, mas assim, um dia de cada vez, né? E aí a gente vai crescendo e trabalhando, expandindo e por aí vai. Bom, então vou passar a palavra para você. Pode ficar à vontade, do jeito que você preferir, o formato, né? Pode se apresentar, se você quiser deixar a palavra aberta ou não, o pessoal perguntar, interagir no final. Você que manda, tá bom? Beleza. A palavra é sua, muito obrigada. Eu agradeço. Pessoal, boa tarde, né? Primeiro agradecer a Taba, da equipe aí. Falou que está começando pequenininho, mas toda longa caminhada tem um primeiro passo, né? Eu desconheço quem tenha começado aí com mega estrutura e dado certo. Quando você começa pequenininho, você constrói alguma coisa, né? Então, vocês estão de parabéns aí por serem pioneiros, né? Desbravando aí essa selva aí que é o empreendedorismo, é a inovação, é o mercado, é tudo que a gente vai estar envolvido aí, né? Tecnologia. Falar rapidamente para vocês da minha experiência com o empreendedorismo, né? Agora eu posso falar, Tabata, dá até raiva, sabe? Os bolsistas chegam aqui e eu começo a falar assim, não, eu tive a primeira startup em 2001, eles, não tinha nascido. Eu falo, não acredito. Mas lá o primeiro concurso eu vou contar da minha experiência, depois eles encaixam na história, viu, gente? Que eu vou apresentar. Mas a minha primeira experiência eu sou formado em administração, graduação em administração, pós-graduado em metodologia do ensino superior e empreendedorismo. Fiz um mestrado incompleto na Unifei, em Itajubá, em engenharia de energia. Era bem fora, né, gente? Mas eu passei e falei, não, vou tentar. Mas aí nasce o primeiro filho. Aí eu tranquei. Aí eu voltei, nasceu o segundo filho, eu falei, agora não tem jeito. Aí os dois colam, não dá nem para pegar o livro, né? Então, aí não teve jeito. E tenho um mestrado em administração, comunicação e educação pela Universidade de São Marcos de São Paulo, que aí foi posteriormente. Então, pessoal, eu lá em 99, eu tinha dois grandes amigos, todo mundo tem uns amigos mais próximos, e os dois faziam Inatel e eu fazia FAI, que é a Faculdade de Administração aqui, me chamaram para participar de um concurso. Falei, Kleber, vamos participar de um concurso de plano de negócio? Porque eles eram engenheiros, não entendiam nada, e eu, administrador, também não entendia, porque era uma coisa muito nova, que estava se discutindo ainda sobre plano de negócio, né, conceito. Aí a gente pegou o modelo e eu ajudei eles a construir, e a gente ganhou o primeiro concurso de plano de negócio que teve no Inatel, que foi o primeiro concurso de plano de negócio do sul de Minas inteiro. E a gente foi como prêmio, além de ganhar um monte de brinde lá, né? Hoje ganha dinheiro, hoje ganha lanterna, umas coisas que não eram tão valiosas assim, né? Mas para a gente era uma tremenda uma vitória. E nós fomos convidados a ser a primeira empresa incubada na incubadora municipal de Santa Rita de Sapucaí. E a nossa empresa chamava Seven. Então, chegamos lá, tudo novinho, não tinha ninguém, só gerente lá. Aí a gente escolheu a sala 7, né, gente? Porque não tinha jeito de ser diferente. Depois disso, eu vendi. A gente trabalhava com web design, agora vocês vão dar risada mesmo, né? Porque quando começou o Flash, que já morreu, e começou-se o Linux apareceu naquela época também, e a gente trabalhava com essas duas tecnologias assim, de uma forma bem diferente. Nós éramos pioneiros nessa questão de animação, insight, era uma coisa muito embrionária ainda. Mas a gente tinha muitos clientes, mas a gente não tinha dinheiro de fomento para investir. Então, 3 estudantes lutando, a empresa era espetacular, ela se mantia. O único problema é que ela não mantia a gente. Ela não tinha dinheiro suficiente para pagar o nosso salário. Aí, um belo dia, o meu sócio, que era, vamos falar, que produzia mesmo, né, era Tarcísio, ele chegou para mim e falou assim, a escola técnica me chamou para ser professor, eu vou embora. E aí a gente vendeu a empresa, fez a venda da startup. Quando a gente vendeu,
A gerente da incubadora falou assim, você sabe fazer projetos? Eu falei, o que é? Tipo um plano de negócio? Ela é, sei. Aí eu fui ser gerente de projetos, né? Aí tive que aprender o que era um projeto. E ali, naquela época, começou a fomentar projetos de fomento, projetos de fundo perdido, que hoje é o que dá o mínimo de sustentação para as startups terem um crescimento rápido, né? Vamos dizer assim. Se for devagarinho, pega um dinheiro da tia, do pai, até funciona. Mas a velocidade vem com o dinheiro que faz um suporte para esse desenvolvimento. Aí, depois disso, gente, eu fui me dedicar ao que era o meu sonho de faculdade, que era ser professor e ser consultor. Por 16 anos fui professor de curso superior, sempre na área de empreendedorismo, e também consultor de pequenas empresas. E também fazia projetos de financiamento e fomento. Cheguei a fazer mais ou menos 34 milhões em projetos de financiamento aqui em Pouso Alegre. Passando essa época, eu fui ser diretor de uma instituição, fui diretor por alguns anos, por 6 anos, pedi minhas contas, falei, aí me apresentaram uma palavrinha, que chama, vamos pivotar. Só que pivotar no Fusquinha, o que acontece com o Fusquinha? Dá um cavalinho de pau no Fusquinha, ele capota. Aí eu capotei, eu abri um steakhouse e não deu certo. Aí eu falei assim, meu negócio não é comida, meu negócio é empreendedorismo, é trabalhar as pessoas, não o meu empreendedorismo. E aí eu tive a oportunidade de voltar, estou aqui no Inatel trabalhando na área de empreendedorismo aqui ativamente, né? Eu trabalho especificamente com a parte de ideação, agora eu estou entrando na pré-incubação, cuido de parcerias e também de busca de novos negócios para as empresas incubadas. Agora está dividindo um pouco essa função, né? Porque antes de fazer um monte de coisa. Mas é um prazer tremendo trabalhar nessa área, porque nós presenciamos estudantes virarem empresários num período de 2, 3 anos. É um raio de crescimento pessoal para eles incrível. Muitas vezes o negócio não cresce tanto quanto a experiência das pessoas. É muito legal ver esse desenvolvimento. Então, basicamente, a minha história é essa, gente. Agora eu vou entrar para falar de Santa Rita, que ninguém quer ouvir falar de mim. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta, tá? Durante a apresentação. Apareceu para vocês? Ainda não, Kleber. Vamos ver. Vamos ver aqui. Talvez eu compartilhei, mas não fiz direito. Agora vai. Foi agora? Agora foi. Uhum. Legal. Então, gente, nós vamos começar falando... Não tem como falar de incubação, no nosso caso aqui, sem falar de onde veio isso tudo. Como começou, de onde surgiram a ideia de se ter uma incubadora, de se ter empreendedorismo, tudo isso, de onde surgiu, né? Então, Santa Rita do Sapucaí, gente, é uma cidade como muitas de Minas Gerais. Uma pequena cidade que tem lá, não sei se vocês olharem aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Sim? Sim. Aqui, vocês vão ver essa montanha aqui, ó. Isso aqui é pé de café. Então, assim, Santa Rita era uma cidade basicamente cafeeira, tem alguma coisa de gado de leite e tudo mais, uma cooperativa, mas é como muitas cidades do nosso país. E aconteceu o quê? 1930, 40, uma moradora de Santa Rita se casou com um embaixador e ela foi morar no Japão, no pós-guerra. Quando eles foram para o Japão no pós-guerra, chegaram lá, o Japão arrasado, não tinha nada, tudo destruído. E começando a desenvolver o quê? Indústria eletrônica. Então, quando eles viram isso, eles falaram, não, eu vou levar isso para o Brasil. E trouxeram para Santa Rita do Sapucaí a Escola Técnica de Eletrônica, que foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. E essa escola começou a gerar muita mão de obra para o Brasil inteiro, na área técnica de eletrônica. Passou-se 5 ou 6 anos, um professor, José Nogueira Leite, que era um professor que trabalhava, agora eu não vou saber a origem dele, mas o objetivo dele era montar 4 faculdades, 4 Inatéis, 4 institutos nacionais de telecomunicações no Brasil, um em cada região que ele tinha escolhido.
O único que deu certo foi em Santa Rita do Sapucaí. E aí, quando abriu-se o Inatel, começou a ter, além da mão de obra técnica, né, que o pessoal vinha do Brasil inteiro estudar aqui, começou também a vir pessoal para estudar no Inatel, para formar em engenharia de telecomunicações, que era o curso básico do Inatel. Qual não foi esse... Eu passo aqui. Qual não foi em 59, as datas estão aqui. Em 65 surgiu o Inatel. Em 70, a FAI, que é a Faculdade de Administração, que formou como se fosse uma corrente aqui na cidade. Então, você tinha 3 faculdades numa cidadezinha pequenininha, que o negócio era gado leiteiro, e assim funcionava a cidade. E o que aconteceu, pessoal? Nessa época, imagina, todo mundo formava, fazer o quê? No dia que formava, pegava a trouxa e ia embora para a cidade de origem. Então, ia para São Paulo, voltava para a cidade onde nasceu. E um prefeito, em 1983, chamado Paulinho, Paulinho Dentista, ele era um dentista. Ele pegou e falou o seguinte: gente, eu não tô conformado com isso. As pessoas se formam e vão embora. Vamos fazer uma coisa para eles abrirem empresa aqui na cidade. Conversou com a FAI, conversou com a ET, e todas as escolas começaram a dar apoio. Então falou para o aluno: você quer abrir uma empresa? Oh, pode usar essa sala aqui, ó. Você quer abrir empresa? Pode usar esse osciloscópio, esse equipamento. Começou assim, informalmente, um suporte para as empresas. E a prefeitura começou a doar lotes para que essas empresas se estabelecessem na cidade. Então isso começou a fazer surgir indústrias, e as pessoas deixaram de formar em técnico e graduação na totalidade, embora uma parte já ficava na cidade. Desse processo, gente, começou a se surgir grandes empresas na cidade. Então, ó, quando a gente fala que começar pequenininho, começou, por exemplo, essa empresa aqui, ó, Leucotron. Vou contar rapidamente o caso da Leucotron. A Leucotron foi uma pequena empresa que desenvolveu numa garagem, com o apoio do Inatel, tinha equipamento que emprestava tudo, mas ela começou numa garagem, 2 amigos a desenvolver um contador de leucócito. Era uma calculadora, gente, para usar em laboratório médico. Então começaram a fazer essa calculadora e ela vendia muito bem. Mas de repente surgiu uma coisa chamada PABX, que já está desaparecendo, hoje é tudo digital. Mas quando surgiu o PABX, a Leucotron investiu pesado nessa área. E eles, para vocês terem uma ideia, a Leucotron conseguiu assim, ganhar no mercado em tecnologia, número de clientes e tudo mais, da Siemens. A Siemens não conseguia ganhar da Leucotron em tecnologia. Então, hoje a Leucotron ela está migrando novamente para a parte digital, né? Mas ela foi a maior empresa de PBX do Brasil, de longe. Enquanto isso, a gente está falando de 83 até hoje, foram sendo criados vários tipos de empresas. Então, pipocou empresas, né? Quando a gente chegou aqui está em 83, quando você chegou em 2001, criou-se alguns processos formais de incubação. Então, o Inatel, que já tinha um programa muito movimentado, passou a ser formal, construiu um prédio para a incubadora. E a incubadora municipal, que não é essa foto bonita aqui, hoje ela é essa foto bonita, mas era um prédio antigo do lado da prefeitura, também começou a dar suporte para as empresas crescerem. E o que aconteceu, gente? Começou a melhorar as empresas. Santa Rita sempre teve muita empresa de eletrônica. Da mesma forma como vocês vão ali em Juruáia, tem lingerie, Santa Rita é eletrônica. Então você vê pequenas empresas, de certa forma até amadoras. Com a estruturação de suporte, essas empresas começaram a tomar corpo e ser melhor gerenciadas e dar mais resultados. Essa foto aqui é do Centro Empresarial, que foi criado pelo prefeito Jefinho, né, Jefferson Gonçalves Mendes. Desculpe. Ele pegou um bairro bem carente, foi lá e pegou uma área que era da prefeitura e construiu esse centro. Então, nesse centro empresarial, tem várias empresas reunidas lá. Mas não se resume a isso em Santa Rita. Hoje nós temos cerca de 160 ou 170 empresas de base tecnológica na cidade e que hoje praticamente consomem toda a mão de obra que se forma na cidade e ainda atrai gente de fora. Aqui é a vista do centro empresarial, como funciona hoje. A Micos é uma empresa que saiu aqui da incubadora e do Inatel.
A Qualitronics também. A Micos é na área de pet shop, ela desenvolve tecnologia de coleira, aquela coleira que evita que o cachorro lá faça o latido, vários produtos. A Qualitronics trabalha com sensor de presença e coisas do tipo. A Sanders, hoje em Minas Gerais, é a maior indústria na área de equipamento médico de Minas Gerais. A Ativa acabou de ser investida. A Ativa trabalha com estações de monitoramento ambiental. Então, quando teve enchente que pegou Itajubá, lá em 2000 também, né? Eles desenvolveram equipamentos que monitoram os rios. Então, quando tem tromba d'água, coisa assim, ela avisa. Então, essas empresas que a gente está vendo aqui foram sendo criadas nesse meio tempo, entre 83 e 2022. Então, você vê, a Interplaque começou como empresa de montagem, terceirização de placas. Hoje, ela tem vários produtos dela, controle de ponta, coisas do tipo. Teletronics trabalha com broadcast. Aqui é uma vista do prédio, o maior prédio agora aqui da Inatel, né? E a incubadora é onde a gente trabalha aqui hoje. Aconteceram algumas situações que foram tornando os processos nossos, né, aqui do Inatel Startups, como oportunidades. Então a gente começou a pensar o quê? Vários eventos de empreendedorismo que foram criados aqui na incubadora geraram oportunidades para as empresas incubadas. Então isso era uma fraqueza. No começo a gente não conseguia fazer isso de uma forma muito tranquila, porque a gente não sabia, não tinha com quem aprender. Então foi se desenvolvendo ao longo do tempo metodologias e hoje a gente consegue trabalhar muito legal essa parte de empreendedorismo. Eu vou falar rapidamente para vocês, já que eu chego no processo de incubação, tá, gente? Estou falando do nosso caso macro e estou afunilando para vocês. A incubadora de empresas, aqui do Inatel, tem uma característica muito específica. Normalmente, os programas de criação de empresas, de incubação, tem muita gente que já é formada, que já está no mercado e que volta para abrir empresa. 80% das startups que estão aqui no Inatel Startups, elas são de alunos. Então, são alunos que ainda estão... Quando ele acaba a graduação, ele já tem a empresa dele funcionando. Já até gera o emprego dele de outros colegas. Então, isso é uma característica muito específica nossa aqui, que eu acredito que é fomentada desde a educação empreendedora que tem na sala de aula até a ideação para a incubação, todo o processo que o Inatel proporciona. Falando um pouquinho ainda aqui de Santa Rita, o faturamento anual da cidade está em 2,5 bi. E nós temos, isso aqui é atualizado desse mês, 200 empresas de base tecnológica e 11 mil empregos formais, né, gerados aqui. Tem duas incubadoras, incubadora municipal e incubadora do Inatel, que é a nossa aqui, o Inatel Startups, 30 ambientes individuais para empresas nascentes, quer dizer, 30 ambientes que você pode gerar uma empresa, 22 empresas residentes, 15, aí já estou falando das duas juntas, tá, gente? 15 projetos de pré-incubados, que são nossos aqui, 12 projetos na fase de ideação e 100 empresas graduadas, aproximadamente, das duas incubadoras juntas. E a gente gradua mais ou menos 7 empresas por ano, as duas incubadoras juntas. Aí vocês podem pensar, 7 empresas é pouco. Não é. Pelo tamanho da população, é um número muito legal, sabe? É um resultado muito bom perante grandes cidades como BH, tudo em geração de negócios novos. Quantos habitantes tem Itabira? Em torno de 110 mil. Então, vamos falar assim, é o dobro de Santa Rita, mas ainda não é uma mega uma cidade, apesar de estar colado em BH, né? Tá pertinho, não tá? 90 quilômetros. Então é como daqui a... É bem perto. Então, assim, eu acredito que vocês têm uma oportunidade tremenda aí também. Como que funciona? De onde que vem a estrutura para tornar os processos, tornar as empresas fortes? Basicamente, a gente tem uma expertise em captação de recursos. Feito eu acabei de falar, a gente conseguiu agora 6 bolsistas pela Voei,
que é um programa do governo estadual. Nós temos vários editais rodando em paralelo que oferecem, além de bolsistas, estrutura física, mobiliário, equipamento, dinheiro para fazer eventos. Tudo isso a gente consegue por quê? Porque desenvolveu-se uma capacidade de buscar esses valores no mercado e no governo. Então, isso também é uma expertise importante. Em relação a Santa Rita, nós estamos a 3 horas de São Paulo, né? Então, assim, uma maior influência nossa não é BH, é São Paulo. A gente tá mais para paulista do que para mineiro lá de BH. Tanto que a gente torce para o time do Rio de Janeiro. Né? Aí não tem nada a ver, mas detalhe, gente, Pouso Alegre aqui, para quem conhece, né? Tem um nó perfeito que eles falam. É a melhor distância em termos de pista, em termos de distância, é uma distância entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela fica no meio, Pouso Alegre. Então gera muita coisa assim. E nós estamos do ladinho, né? Então aqui em Santa Rita não tem aeroporto, é uma dificuldade. A gente ainda não tem um fundo de investimento na cidade. Eles fazem visitas anuais, mas eles não estão na cidade. Isso é uma ambição nossa, ter fundos de investimento que atendam nossas empresas o tempo todo. Que chega uma boa ideia lá, ele já atenda imediatamente, presencialmente, até para poder monitorar isso. O Inatel, como vocês podem ver, não sei se algum de vocês já conhece, nós temos um Fab Lab, nós temos um laboratório de ideação, o nosso cowork novo ficou muito bom, que é para as empresas da ideação e pré-incubação, e também para os alunos que querem interagir com as empresas, né? Nós temos o ICC, que é esse prédio branco aqui, que tem cerca de 600 funcionários da faculdade prestando serviço para grandes empresas de tecnologia. Então, o Inatel assim, é uma instituição que hoje tem uma solidez muito grande, cerca de 70% dos alunos estudam com bolsa, e o forte do Inatel é realmente prestar serviços e gerar tecnologia. São vários cursos, né? Telecomunicações, computação, biomédica, automação, produção de software e elétrica. Tem mestrado, doutorado também. O mais importante é que o Inatel hoje ele tem várias engenharias. O Inatel, com todas essas engenharias, ele está costurando aí um modelo ideal que ele imagina, que é ser uma instituição reconhecida pela engenharia, né? Pelo ensino de engenharia, pelo desenvolvimento de tecnologia com base na engenharia e que também oferece oportunidade para empresas com parceria, tanto como mão de obra através de bolsas, tem muita coisa aqui. Enfim. O ICC, que eu falei para vocês, que gera negócio, tem cerca... aqui está 500, mas já são... Segundo a gente ouviu hoje na palestra lá do um diretor do ICC, estamos chegando quase a 700 funcionários. Desenvolvedores, a maioria. Nós temos a estrutura de educação, que não é essa aqui, aqui é um paralelo que a gente faz, né? Como que eram as salas de aula antes e como que funcionam as aulas aqui hoje, né? Quando a gente vai falar de empreendedorismo, a gente fala de comportamento. O Inatel Startups é um guarda-chuva que cuida da nossa instituição, da nossa parte de empreendedorismo dentro da Inatel. Então, ela compreende a incubadora, o programa de ideação, o programa de pré-incubação e o Fab Lab. Essas 4 plataformas estão dentro do Inatel Startups. E ela age de forma coordenada para fazer os projetos, as boas ideias, se transformarem em negócio. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, já deixo aí o convite para vocês, o Inatel ele tem muito evento o tempo todo. Então, vocês vão conseguir ver aqui, muito aluno, o mínimo de eventos que a gente tem é um mensalmente. Isso feito pelo Inatel Startups, tá, gente? O evento do Inatel são até mais. Esses foram alguns dos eventos que foram feitos aqui. No ano passado, a gente fez um desafio que foi muito legal. Foi um desafio da inovação, onde uma empresa lançou um desafio para as startups, e em vez de fazer num dia só, que é aquele desafio mais rápido, a gente deu um período de 3 meses para as startups atenderem. E alunos podiam também interagir. E foi uma premiação de quase R$10 mil.
e a empresa ainda contratou 3 alunos que deram ideias. Então, assim, a gente tem que tentar de toda forma fazer interação com a indústria e também colocar os nossos alunos no ambiente, seja o ambiente aqui, nosso Natal Startups, onde ele tem uma oportunidade de negócio, seja fora no mercado interagindo com a gente. O Fab Lab, gente, nosso aqui, fica a 10 metros da incubadora. Então, imagina, você está aqui desenvolvendo um negócio, precisa fazer um protótipo, uma impressão 3D, cortar uma madeira, um acrílico, desenvolver um gabinete. Você atravessa, vai até lá e eles fazem o projeto para você. Então, assim, é uma tremenda facilidade que a gente oferece. Essa frase aqui a gente tem colado em alguns lugares aqui, que diz: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, às vezes, chega a hora da coisa acontecer. Então, vocês são empreendedores, vão sentir isso. Às vezes você fala, não, é agora que vai acontecer. Lá em 2001, nós tivemos um evento na minha faculdade e um colega meu lançou um supermercado virtual, gente. Isso é 2001, tá, gente? Com plataforma, com tudo. Não deu certo. Agora, na pandemia, funcionou em alguns lugares e agora está começando a ser alguma coisa mais comum. Então, eu acredito, por exemplo, que agora está chegando o tempo. Não era naquele momento, né? Da mesma forma que o tablet foi inventado bem antes de ser difundido e não pegou, e depois funcionou e deu certo. E tudo tem o seu tempo, né, gente? Agora eu vou falar um pouquinho do processo nosso, como que funciona realmente a questão da estruturação de uma ideia de negócio de base tecnológica. Então agora eu já dei um prisma geral sobre o Inatel, sobre o que ele faz e como que a gente chegou a... O que a gente desenvolveu aqui de processo. Então, o nosso ecossistema, basicamente, é isso aqui que vocês estão vendo. O processo de ideação que a gente chama trilha de ideação. Hoje, nós estamos desenvolvendo, nós estamos evoluindo para o modelo escalável. Então, isso aqui está mudando. A intenção nossa é conseguir abrir, inclusive online, para fazer ideação para qualquer empresa, no Brasil inteiro. E todos os processos. Mas a gente está construindo isso ainda. Como que funciona o processo de ideação? Basicamente focado em entender o problema do cliente. Como que funciona normalmente? Eu tive uma ideia, eu vou construir uma bicicleta elétrica que sai fumaça, sei lá, alguma coisa. Aí o cara chega na incubadora, olha que legal, eu tive, na ideação, eu tô com a bicicleta, não, pega a bicicletinha, põe do lado aqui. Vamos entender, para quem você vai vender? Qual que é o problema que você está resolvendo soltando fumaça? Tá. Então vamos conversar com pessoas que talvez se interessem por esse produto seu. E aí ele tem a oportunidade, dentro desse processo, de conversar com as pessoas e pegar a ideia dele e falar assim, nossa, eu tenho que melhorar isso. Ao final do processo de ideação, ele tem que entender profundamente a dor, o problema que o produto dele pretende resolver. Então ele tem que ter essa visão clara do que vai ser resolvido. Além do que, ele vai ter a oportunidade agora de pegar aquela primeira ideia que ele deixou ali de lado, que ele trouxe, colocar em conflito com o que ele aprendeu e falar o que eu posso melhorar na minha ideia de negócio. Aí quando essa ideia de negócio dele estiver definida, quer dizer, eu sei o que as pessoas querem, e por que disso, gente? Só explicar rapidamente. Antes, você fazia um produto, falava assim, nossa, eu acho legal essa caneta. Eu fabricava a caneta, fazia protótipo, produzia, fazia lote piloto, fazia tudo. E colocava no balcão. Aí chegava o cliente e falava assim, não, isso aí a gente não gosta, não. Isso aí não serve, não é assim que a gente precisa. E aí a pessoa quebrava a empresa. Então hoje a gente escuta primeiro o cliente para entender o que ele precisa exatamente antes de começar a construir. Porque quando você começar a construir para valer, muitas vezes você não tem bala na agulha para fazer duas vezes. Se você fizer uma, não deu certo, você quebra. Acabou, morreu a ideia. Você investiu tudo que você tinha. Porque aqui nesse processo de ideação, gente, como é que eu vou explicar para vocês? Você não vai conseguir investimento. O investimento ou é de parente, ou é de amigo, ou é de algum bobo. É um dos 3 que vai te ajudar. Porque é muito, muito, muito arriscado. Então, a partir do momento que você começa a entender profundamente, a sua ideia começa a ter valor de negócio. Ter valor realmente. E aí você modelou a sua ideia. Legal.
formulou sua ideia, né? Entendeu o problema. Aí você vem para o segundo passo, que é o processo de pré-incubação e aceleração. Basicamente aqui, vocês vão estruturar o seu negócio, trabalhando em paralelo um protótipo, seja produto, serviço ou qualquer tipo de entrega que você pretende fazer. E de outro lado, você começa a estruturar um negócio como área comercial, área de produção, como vai funcionar, quantas pessoas eu preciso, qual material que eu vou ter que ter, e vai começando a chamar as pessoas para te ajudar. E aí começa realmente a se formar uma empresa. De forma que quando você chegar aqui no final do processo de pré-incubação, você esteja com um protótipo na mão, a empresa minimamente funcionando para atender, já conseguir fazer uma venda. E aí sim, é um outro momento de decisão. Eu vou para o mercado? Se você falar vou, aí você faz o pleito para entrar no processo de incubação. E no processo de incubação, aí realmente você vai fazer aquela curva. Aí a ideia é escalar a venda, é escalar e aumentar o número de clientes, fazer a empresa realmente faturar muito. Então, podemos dizer o seguinte, a ideação é a preparação. A pré-incubação, você está montando o projeto. E na incubação, você vai decolar. Isso para a gente funciona muito bem, gente. Ideação até 3 meses, é rápido. Pré-incubação até 8 a 9 meses. Até 9 meses. E incubação de 2 anos a 3 anos. Aqui está explicando. Você vai testar no mercado, aqui você já vai ter o seu protótipo, e aqui você vai colocar essa inovação no mercado e escalar, né? Escalar a venda, gente, quando você chega ao ponto de escalar a venda, chega até um alívio, né? Nós temos empresários aqui que, nossa, lutaram tanto no desenvolvimento do seu produto. Quando começa a vender, você vê até um semblante assim, de relaxamento dele, porque ele não está nem preocupado tanto em vender, falou assim, eu consegui fazer o produto funcionar. E está pronto, já é um tremendo alívio. Então, basicamente, deixa eu voltar aqui. Pessoal, nesse processo aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Fique à vontade. O Kleber, nas etapas ali do processo de ideação e processo de pré-incubação, as atividades, elas são gratuitas para qualquer pessoa que se interessa e depois que ele entra no processo de incubação que vai pagar uma mensalidade, alguma coisa assim? Exatamente. A ideação e a pré-incubação, ótima pergunta. A ideação pré-incubação não tem custo nenhum para o aluno. Ele tem toda uma estrutura que não tem custo nenhum. Até porque, na verdade, vocês pensam assim, na ideação, é muito fácil da ideia morrer, ela é muito frágil ainda, ela é uma ideia só. Na pré-incubação, ele já tem estrutura, mas ele ainda não vende, como é que eu posso cobrar alguma coisa dele? Mas quando ele entra na incubação, aí ele paga uma taxinha, gente, que não paga uma sala e um banheiro no centro da cidade. E aqui ele tem ar-condicionado, uma área privativa, recepção, tem equipamentos à disposição que da incubadora, além dos equipamentos da instituição, que ele pode pedir também. Ele tem assessoria, ele tem mentoria. Não é assim, é tanta coisa incluída que o valor da taxa que paga, que hoje deve estar por volta dos 600, 700 reais, assim, é um valor irrisório, perto de todo o benefício que eles recebem. Muito bom. Obrigada, Kleber. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Aqui? Vamos lá, então. Aqui é um pouquinho da nossa incubadora, como, fisicamente, né? Vocês vão vendo aqui o prédio da área externa, né? O único prédio branco da incubadora é o nosso, os outros são amarelos. A incubadora ela é diferenciada de propósito, né? Aqui a nossa recepção, o corredor da incubadora. Ainda falta aqui a foto do cowork que deve vir na sequência. Aqui é a nossa área administrativa, né? São onde nós, os bolsistas e os professores e todo mundo trabalha, a área de gestão. E aqui um pouquinho sobre a gente. A incubação dura até 3 anos. A ideia é realmente já estar com o produto no mercado. Gente, outra coisa que é legal que eu não falei aqui. Aqui, ó, até o processo de pré-incubação não tem a necessidade de ter o CNPJ aberto. A empresa não foi aberta. Então, se você desistir aqui, tudo certo. Você aprendeu pra caramba, mas decidiu que não quer investir. Não tem problema. A partir do momento que você entra na incubadora, você tem que ter um CNPJ. E nesse momento, gente,
aí realmente você está no mercado. Que aí você pode emitir uma nota fiscal e efetuar uma venda. Então, nesse momento, que é um momento, assim, até muito tenso para alguns, né? Porque é um momento que você começa a ter despesas e você começa a depender de vender, de realmente produzir, entregar com qualidade para poder a sua empresa sobreviver. Até aqui atrás você estava pensando, trabalhando para fazer ainda. Agora você já está fazendo. A foto não está aqui do cowork, depois eu encontro uma aqui para vocês. O faturamento das startups que saíram da incubadora o ano passado, assim, somando todas, né, foi de 380 milhões o faturamento. Então, assim, é um faturamento muito legal só de empresas que saíram da incubadora. Nós temos 65 empresas que saíram da incubadora, né? Tem 3 empresas graduadas anualmente, só nossa incubadora ela graduou 3, mais ou menos. Feito ano passado foram 6. Mas por causa da pandemia ficou acumulada, em média são 3. E na Santa Rita, todo esse, vamos falar assim, esse movimento de empresas que nós temos aqui, 70% tem algum aluno ou ex-aluno do Inatel. Então, mostra como que é íntimo a ligação dos alunos do Inatel, os alunos que também, com certeza da ET, também deve ter muitos, com a nossa cidade. Que eles acabam, aquele plano lá atrás do prefeito que falou, tem que ficar a pessoa aqui na cidade, deu certo. Porque hoje 70% das empresas que estão no município poderiam ter ido embora, não ficaram aqui. E eu conversei com o prefeito semana passada, se não me engano, e ele falou, 92% das empresas criadas no município ficaram aqui. Tem empresas que vão embora, né? Só 8% das empresas vão embora. As outras todas ficam no município. Então é muito interessante isso. Ô Kleber, só mais uma dúvida. No caso aí, todo mundo que entra na incubadora do Inatel tem algum pré-requisito? Ah, sim. O pré-requisito para entrar na incubação, ele tem que apresentar um plano de negócio muito simples, tá? Não é plano de negócio sem folhas, não. É um plano de negócio ali de 15 folhas, máximo 20 folhas, e ele é avaliado por uma banca de empresários da cidade. Ou que a gente traz de fora. Por exemplo, nós vamos ter uma banca para amigo que desenvolve uma inteligência artificial para o hospital. Aí eu busco, na nossa rede de contato Santa Rita ou não, pessoas ligadas à área de saúde, para poder participar dessa banca. Então, passou dessa banca, aí ele pode entrar. O requisito mesmo para entrar no incubador é ser aluno ou ex-aluno do Inatel. Até o momento, isso está prestes a mudar. E o outro pré-requisito é que ele apresente um plano de negócio viável, né? Que vai ser passado por uma banca. Porque, então, e assim, nessa fase, realmente é exigente, muito exigente. Por quê? Se eu deixar qualquer um, digo assim, se eu não tiver muito critério para deixar ele entrar na incubadora, às vezes a pessoa entra iludida. Sim. Ela entra e fala assim, vai dar certo. Aí chega lá no dia e fala, pô, mas eu entrei. Não, não é. É porque a banca tem que falar o seguinte, são pessoas de mercado. Então, ela fala, isso não vai dar certo porque tem perigo de acontecer isso. Então, ele já entra sabendo o risco. Ou não entra também. Sim. A maioria das vezes entra porque o trabalho é feito ao longo... Toda essa trilha leva a entrar. Mas aí, nas etapas anteriores, não tem requisito? Não, é só vontade do aluno. E assim... Vamos supor que chega um aluno que eu quero montar uma startup. Nós fazemos uma reunião, ele pode entrar em qualquer uma das 3 fases, dependendo da maturidade do negócio. 95% dos casos vai lá para a primeira fase, que é a ideação. Eu tenho 2 casos agora de empresa que está indo direto para a incubadora. E que são, assim, promessas de sucesso. Por quê? São casos totalmente atípicos. 3 pessoas começam a desenvolver um negócio, estruturam ele muito bem, ele começa a faturar 1 milhão, mas são só 3 pessoas. Então eles correm para o Inatel para poder fazer a estrutura mínima que eles têm que ter para poder permanecer no mercado, né? Porque às vezes você entra no mercado e não permanece. Então, assim, são casos muito específicos. Normalmente ele faz a trilha inteira e, assim, gente, o maior requisito, eu posso dizer para vocês, sem dúvida, é persistência,
pé no chão e coragem. Aí, eventualmente, uma dessas coisas é antagônica à outra, né? Mas que às vezes você tá com o pé no chão daquele medinho, né? Fala, nossa, mas será que... E se acontecer? Aí é a hora da coragem, bom senso, né? Você fala, será que vai dar? Usam muito do feeling também. Vocês têm que perceber, vocês vão sentir. Quando vocês tiverem uma ideia, vocês vão sentir lá no coração de vocês, vão assim, não, isso vai dar certo, cara. E aí tem uns, depois vocês procurem na internet aí, aquele Stan Lee, né, que fez os personagens da Marvel, né, que ele fala, não escuta ninguém. Não é assim também, não escuta ninguém. Mas assim, eventualmente vocês vão ter que insistir e arriscar para conseguir o que vocês querem. Mas não pode fazer loucura. O risco e insistência é com base em cálculo, com base em pesquisa, não base só no coração, porque senão também não dá certo. Vou passar aqui. A incubadora nossa aqui tem várias titulações, ISO, já ganhou o prêmio de melhor do Brasil, várias certificações. Aqui funciona, né? Não sei se é da área de formação de vocês, né? A tríplice hélice, eles falam que aqui funciona quádrupla hélice, que é governo, universidade e empresas funcionando juntos e sociedade civil. Isso também, gente, ajuda muito, porque quando a gente fala de inovação, empreendedorismo, não são só as empresas, não é só a tecnologia, não é só a expertise que vocês têm. Está envolvido aí uma coisa chamada cultura. Então, eu entendo que vocês aí em Itabira, vocês estão gerando uma cultura. Aí é mineração forte, não é? Sim, fortíssima. Então, igual era o rural aqui. Agora vocês estão batalhando aí para quê? Para gerar uma cultura empreendedora. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu prefiro trabalhar na mineradora que abrir um negócio. Muitas vezes vão pensar nisso. Mas vão ter vamos dizer assim, os empreendedores falam, não, eu vou tentar meu negócio. Então essas pessoas conversando, se ajudando e trabalhando juntas, vão gerar uma cultura que transcende essas dificuldades. Vai chegar um tempo que você vai falar assim, nossa, o PIB de Itabira, mineração é X e, vamos falar assim, de indústrias e inovação está em quase X também, né? Ou passando, né? Vai acontecer. E depende justamente da mudança de cultura. E cultura, gente, não é só falar de tecnologia dessas coisas. A gente tem os casos aqui, ó, de cultura. Porque a cultura, eu digo assim, eventos de música, eventos falando sobre literatura, eventos de criação, eventualmente mesmo, né? Hacktal e coisas do tipo. Tudo isso vai contribuir para formar uma cultura aí para vocês, assim, que gera esse resultado. É a cola do resultado, eu acredito. Eu fiquei 16 anos em Pouso Alegre, gente, batalhando em empreendedorismo, mas a gente não conseguia alterar a cultura, porque não tinha massa crítica de pessoas, como vocês têm aí, a fim de fazer acontecer. Então, numa cidade de 180 mil habitantes, você tinha um grupo de 15 pessoas, a gente fazia barulho, mas a gente fazia eventos, chegamos de evento com 1.500 pessoas, mas na hora que você tirava o evento, o negócio esfriava. A cultura que vocês estão desenvolvendo aí hoje, quando você tira o evento, tira os acontecimentos, as pessoas ainda continuam pensando nisso. Isso é legal. Isso é muito legal. E a Unifei tem um tremendo de um nome atrativo, né? Tem uma atratividade. Tudo que vocês fazem é fenomenal. Então, eu sei porque eu estudei na Unifei, eu sei o nível que vocês trabalham. Então, isso tudo vai contribuir para essa cultura acontecer. Eu tenho certeza aí. Aqui, eu não sei se vocês conhecem, o Hacktown, um evento que acontece aqui em Santa Rita, que foi fruto de uma semana falando de música e tal, e de repente um empreendedor criou esse evento, que hoje é um evento nacional, talvez um dos maiores na área de tecnologia e inovação. E agora eu fico aberto aí para receber as perguntas de vocês. Agradeço aí a paciência. O Kleber, esse ano vai ter o Hacktown? Vai. Hoje eu estava não falaram a data ainda. Normalmente é no 7 de setembro. 7 de setembro? Geralmente é o feriado de 7 de setembro. Mas o ano passado eles não fizeram essa data porque estava voltando a pandemia.
A gente está aguardando sair. Eu entrei hoje no site, que a gente estava dando uma apresentação para o pessoal, eles perguntaram a mesma coisa. E a gente entrou, foi olhar, tá lá assim, em breve a data. A data. Quando você tiver a data, manda pra gente também. Com Quem sabe a certeza. gente não faz uma caravana para ir aí. Não, tem que vir sim, ué. E de evento... animo mesmo, hein? Não é? E de evento da incubadora, além do Hacktown, vocês fazem algum mais? A gente tem a Semana da Inovação, que é uma semana... Esse ano que passou, a gente trouxe palestrantes, por exemplo, Max Geringer veio fazer uma palestra, e tem vários cursos em paralelo. Nós fazemos o Desafio da Inovação, que é todo ano, e aqui no Inatel, e tem também a FETIM, que é a Feira de Projetos do Inatel. Todos os cursos fazem projetos. Então, o que a gente faz? A gente trabalha como headhunter, né? A gente vai vendo os projetos, os que são mais... tem mais match assim, para virar negócio, a gente já convida para vir conhecer a incubadora. Esse ano que passou, a gente convidou, se não me engano, foram 32 projetos. Sim. Bacana. E vocês têm Instagram? A incubadora? Então, ela fala assim... Pra gente saber dos eventos, das coisas que acontecem. Eu vou fazer o seguinte. Nós temos um processo... agora a gente é pior que o federal, digo assim, o federal tem uma estrutura muito grande, né? O Inatel, a parte de marketing, a gente está passando por uma transição. Então, se você entrar no nosso Facebook hoje, a única coisa que funciona mais ou menos é o Facebook, que está morrendo. Porque hoje o Inatel está centralizado tudo no Instagram só. Então, a gente tem uma dificuldade de colocar as coisas. Isso já foi... Agora, acabou de ser liberado para a gente. Então, nós vamos começar a construir essas redes a partir de agora. Então, se vocês forem no Facebook do Inatel Startups, está tudo atualizadinho lá, tudo mais. A nossa parte, eu pessoalmente fiz toda a reestruturação de conteúdo. Tem uma fila de 30 sites para serem colocados no ar. Isso demora, já faz 6 meses. Eles estão trabalhando isso diuturnamente. Porque o ano retrasado, houve uma invasão aos bancos de dados do Inatel, tentaram sequestrar os dados, só que a gente conseguiu reverter. E o que acontece? Parte disso era a estrutura de servidor que permitiu isso. Então, eles refizeram tudo, modernizaram, aumentaram a segurança, e os sites estão sendo transferidos para uma outra tecnologia de uma forma que seja mais segura. Então, por isso, se você olhar lá, parece que aconteceu o Walking Dead, assim. Nossa, a incubadora fechou, foi uns 10 anos, não tem ninguém lá. Não, mas nós estamos aqui, viu, gente? Então, eu vou... Mas, a gente vai... Pode falar, desculpa. Não, para a gente saber dos eventos... Eu vou mandar um e-mail para vocês, a gente está criando agora, e também pelo Facebook funciona. Tá. É a única rede que a gente ainda consegue atender. Aí é por isso que ninguém tá sabendo, hein? No Facebook. Acabou, não. O que você acha no Facebook? Sabe o que é insuperável? Aniversário da tia. Você tem uma tia lá, falando, onde que você vai ver aniversário? Antes era um caderninho, pôs tudo no Facebook, agora acabou. Se você puser aniversário no Instagram, acabou o Facebook, ele fecha a porta. É informativo de aniversário. É verdade. É a única sustentação. Mas então, assim, hoje a gente ainda está alimentando um canal que está livre para isso. Mas a gente... eu assumo compromisso, tudo que a gente for fazendo, eu vou te mandando notícias aí. Então manda que a gente divulga aqui nas redes sociais também. Quem sabe a gente realmente vai participar. Sim, sim. E pelo LinkedIn, meu LinkedIn também eu estou divulgando. Já que o do Inatel ainda está parado, a gente está divulgando pelo meu. É Kleber MDA, de MBA, né? Sim. Mas eu nasci, Moura Barros Amaral, né? É duplo sentido. Mas, beleza. Pessoal, deixa a palavra aberta aí se alguém quiser comentar alguma coisa. Fiquem à vontade. Kleber, queria só agradecer mesmo por você compartilhar seu conhecimento com a gente aí. Assim, fiquei surpreso com o tamanho do Inatel, não tinha noção da dimensão do projeto e tudo mais, já tinha ouvido falar, mas não conhecia muito, e assim, seu trabalho também muito importante, né? Assim como a Tabata está dando início aqui em Itabira, tenho certeza que vocês dois aí, trocando muitas informações, poderão ajudar a Itabira num futuro próximo aí, onde a Vale vai deixar de trabalhar aqui na cidade, né? Tem essa pretensão deles saírem?
Assim, dizem que tem, né? Mas também é importante para a cidade não depender de uma única fonte de renda, né? Ô, João, Santa Rita teve uma empresa que surgiu aqui na incubadora, que chamava PWM, eu trabalhei lá, e ela cresceu tanto que ela virou uma joint venture com uma chinesa chamada Fihong. E ela fabricava, se não me engano, eram 10 ou 12 mil carregadores de celular por dia. E assim, tinha 2.500 funcionários. Era a rodoviária da empresa dava 3 da cidade. Assim. Eram 10, 15 ônibus. Era uma coisa assim, absurda, 3 tours e tal. E aí todo mundo se maravilhou com a mega empresa, sabe? Aí aconteceu que essa empresa fechou. Quando ela fechou, o buraco que ela deixou foi terrível para a cidade, assim, sabe? Imagina, não só aqui, pegou pessoas de várias cidades. Então, eu acredito muito, é o Kleber falando, eu acredito muito você ter 10 pequenas empresas faturando 100 do que uma fazendo 1 milhão. Porque as 10, se uma quebrar, a outra nasce, você nem percebe. Agora, se 1 milhão sai da conta, dá aquele baque, assim. Até a área de tecnologia, tudo isso é influenciável, né? Hoje nós temos, por exemplo, eu estou falando que é contra a grande empresa, não, porque nós temos aqui uma startup, que chama For Intelligence, não sei se vocês conhecem, ela foi incubada aqui no Natel, 3 economistas faziam projetos de estudo de viabilidade mercadológica para grandes varejos. Chegava, por exemplo, Magazine Luiza. Quanto vocês acham que eu vou faturar em 2024? Aí fazia um estudo para eles, demorava umas 4 semanas, consultava assim, eles eram top, eles aparecem na Globo, fazendo previsão de economia. Então, assim, eles pegavam 3 bases de dados e faziam o melhor que existia. Aí pegaram um aluno do Inatel, desenvolveram uma inteligência artificial. Hoje o sistema deles trabalha com, no mínimo, 12 bases de dados. É uma coisa assim, o ser humano é impossível dele fazer. Até ele acabar já não está desatualizado. E assim, chega ao ponto do Magazine Luiza falar assim, quantos funcionários eu tenho que ter em Itabira no mês de março de 2025? Ele consegue fazer essa predição. Então, assim... Ajuda demais essas empresas, né? Dá muita previsibilidade. Sim. E eles estão assim... Eu fiz até um curso para usar a ferramenta, cara. Você fica meio bobo. Porque, assim, uma coisa... Você fala, não é possível. E eles têm realmente esse poder de... Porque, assim, o normal, manualmente, você faz 3 no máximo. O expert, melhor do mundo, faz 4. E eles fazem 12. O tempo todo rodando modelo. Então é uma coisa assim incrível. Eles acabaram de receber a 3ª onda de investimento pelo Bradesco. Se não me engano, foi 12 milhões agora que eles receberam. E eles têm mais de 100 funcionários. Eles têm um pedacinho aqui no Equador ainda, que estão aqui. Ganharam um lote para construir um prédio aqui em Santa Rita. E tem um prédio grande em São Paulo já. Então, assim, é um dos casos, sabe? Então, se essa empresa pequenininha cresceu, top. Mas ela cresceu, ela foi pequenininha. Ela não chegou ocupando um espaço que eventualmente podia ser de outros menores. Né? Ô, Fábio, fique à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cleber. Muito legal a sua apresentação. A minha dúvida, na verdade, é o seguinte, é o depois. Aí em Santa Rita, a prefeitura, por exemplo, a empresa saiu da incubadora ou já está numa fase bem sênior? Tem algum programa de incentivo do município para que essa empresa permaneça? Porque você comentou muitas vezes que ganhou terreno. Sim. Do terreno foi a prefeitura? Sim. O Fábio, é bem interessante isso. Até brincando, desde 1900 Guaraná de rolha, o prefeito viu isso. Então, a prefeitura acabou de doar mais 4 lotes, as empresas vão tomando porte, eles doam um lote, mas por quê? Para segurar. Tem, claro, um período que a empresa é obrigada a ficar na cidade, tem todo um contrato, mas eles doam o espaço para a empresa construir. E isso faz parte de um programa. Além disso, na incubadora municipal, como parte do programa municipal de incubação, existe um condomínio de empresas. Uma grande fábrica que tinha aqui de EPIs, jogava resto de couro no rio, era uma coisa horrível. E ela quebrou bonito, nunca tinha recolhido fundo de garantia, enfim. Esse imóvel gigantesco foi para a prefeitura, de alguma maneira que eu não faço ideia. E hoje, eles têm lá dentro mais de 10 indústrias grandes
funcionando, aluga da prefeitura esse imóvel. Então tem também já um subsídio ali. Mas chega uma hora que ele fala, não caibo mais aqui. O que eu faço? Prefeitura, vai lá, a prefeitura vai, manda um projeto de lei para a Câmara aprova a doação de um espaço. Então, assim, a prefeitura assim, tem um investimento constante. Além de, claro, quando você expande algum loteamento, você já ganha um pedaço para a prefeitura. Ela usa isso não só para fazer praça, ela coloca indústrias ali. E tem também uma fazenda que a prefeitura já comprou muito grande, no limiar entre Santa Rita e Pouso Alegre. Então, assim, hoje Santa Rita é um parque tecnológico aberto. Todo município é o parque tecnológico, porque eu não consigo falar para você que está só no centro empresarial. O centro empresarial é 10% das empresas. Você sai em Santa Rita aqui, eu não conheço Santa Rita. Você vira uma rua errada, você vê uma indústria. Você anda um pouquinho, você vê outra. Assim, às vezes no meio, está misturado na cidade, não é um lugar assim, separado. Então, assim, existe sim projeto de lei, existe todo um processo que a gente chamava de pós-incubação. Que é assim, a empresa decolou, aí você fala, não, agora aí você joga um laço e fala, não, você vai ficar aqui comigo também. Você capta ela. Porque vamos falar, o poder de atração de outras cidades é muito grande. Então, a partir do momento que você cria laços, né? Os laços aqui são o quê? Geralmente o cara estudou no Natal, conhece a moça daqui ou o contrário, né? Aí casa aqui. Aí já não sei o quê, mão de obra aqui, já tem um pessoal que desenvolve. Aí o cara já vai ficando assim. Aí a prefeitura dá o lote, fala, vou ficar aqui, não tem jeito não. Aí ele come o pão de queijo, toma um café, fala, agora não sai daqui mais não. Agora apaixonou. Mas você tem alguma... Você sabe alguma coisa da história de Extrema aí perto de vocês? Cara, Extrema, eu tive em Extrema, cara, vou te falar. Eu sempre frequentei Extrema como turista, assim. Eu ia a São Paulo fazer compra, passando Extrema, porque lá tem um outlet da Centauro, é espetacular, já faço propaganda aí, porque tudo que você compra lá, você acha coisa do Arco da Velha. Uma vez comprei um taco de golfe, até hoje tá lá em casa. Não sei porquê, mas eu comprei. E aí eu entrei na cidade, isso há 10 anos atrás, cara. Uma cidadezinha. Imagina uma cidadezinha de boneca, cara. Limpa, tudo arrumadinho, pequenininha. E aí, aquele tanto de empresa grande surgindo já naquela época, cara. E aí a gente falando, gente, como o lance de Extrema, sabe qual é? Proximidade com São Paulo, você estando em Minas. Então você consegue faturar do lado de São Paulo. Então a questão geográfica ali é essencial. Primeiro ponto. Mas não só isso. O governo municipal enxergou essa possibilidade e hoje é o maior... Tem de condomínio industrial lá, uma coisa absurda. É o maior PIB do sul de Minas de longe. Porque antes ficava assim, Pouso Alegre passava o poste causa. Porque Varginha o ET roubou, né? O Varginha tem um problema de estrada lá que mata a Varginha. Então eu ficava nessa. De repente veio Extremo, passou, falou, oi, foi embora. nem tomou conhecimento. Extrema, então assim, a questão geográfica influencia muito. Da mesma forma que você chega aqui em Pouso Alegre, o maior centro de distribuição da Unilever é em Pouso Alegre. Por quê? Por causa do nó perfeito das estradas. Está exatamente no meio de Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Então, naquele lugar ali é onde eu ponho essa distribuição que eu vou gastar menos. Então, a questão logística influenciou muito o crescimento de Extrema. Mas a competência dos governantes, a visão de que isso iria acontecer, porque não aconteceu em Cambuí, que é do lado, aconteceu em Extrema. Uhum. Então, assim, realmente não é só a questão... tem essa possibilidade porque ser um local, né? Questão geográfica. Mas não é só isso, é todo um investimento, o pensamento de fazer uma coisa diferente mesmo. É porque no caso de Extrema você não tem o desenvolvimento que nem em Santa Rita, né? Você conseguiu atrair Multilaser, esses caras assim. Não, mas então, o desenvolvimento do Multilaser não está lá. Vai estar produção, vai estar logística, mas não vai estar o desenvolvimento lá. Pode ser, eventualmente pode estar, mas a questão tecnológica geralmente não fica ali. Você vê as empresas colocarem, eles querem colocar em São José, Itajubá, Santa Rita, que é onde você tem pessoal que desenvolve mesmo. Aí finalizou o produto, põe lá onde é mais fácil de escoar, de produzir. Você está perto de São Paulo, você tem muita mão de obra fácil, né? É outro ponto também. É uma série de situações ali que... Mas é uma cidade incrível, cara. Eu caio queixo. Obrigado.
Quem mais? Levanta a mão? Fica à vontade. No áudio não está saindo. Opa, desculpa. Boa tarde, Cléber. Boa Sou tarde. Isabela, gestora da BETAC, que é outra incubadora aqui da Unifei. Nós conversamos certa vez, né, junto com a Tabata, Sim. né, a diferença da BETAC para a BETEC é o foco, né, dos negócios que a gente quer desenvolver, que a BETAC ela é mais voltada para negócios voltados para associativismo comunitário, benefícios coletivos, né, e ações de interesses comuns. Eu queria só agradecer pela sua apresentação, acho que foi muito bacana conhecer, né, mais um pouco do trabalho do Inatel. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. E na conversa que a gente teve, Kleber, você comentou, você também mencionou algumas certificações que o Inatel tem, e a certificação CERN? Vocês estavam pelo processo de obter. Sim. Como é que foi? Aconteceu o seguinte, nós estamos finalizando o processo de um projeto para escalar o nosso processo de incubação. Então, nós estamos, de certa forma, virtualizando. Na verdade, assim, ele vai ser um processo só que o cara escolhe. Eu quero estar presencial ou não. Eu quero usar um laboratório ou não. Então, é uma tremenda quebra de paradigma. Está tendo um desenvolvimento conceitual pesado mesmo, sabe? E o ano passado a gente teve a consultoria e não conseguiu dar atenção para isso. Esse ano a gente tem uma equipe de 3 pessoas estão reunidas ali dia após dia só para isso. Esse ano sai fácil. A gente não fez, a gente tem ISO, pra você ter uma ideia. A ISO é só você transcrever para o CERN praticamente. Mas a gente não fez porque realmente faltava braço. Esse ano entrou uma equipe aí, 7 pessoas a mais, dá um up na coragem de fazer, né? Então, esse ano, o CERN a gente vai conseguir. Legal. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Muito bom, gente. E aí, mais alguma dúvida? Tranquilos? Bom, Kleber, então, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Fiz várias publicações lá no Instagram e te marquei, já que o Inatel não tem perfil no Instagram, tá? Eu vou ficando famoso, velho. Vai ficar famoso por meio do Inatel e incubadoras aí. Muito obrigada mesmo. Não vou te despedir assim para sempre, né? Porque com certeza a gente vai se ver aí novamente em outros eventos, né? Apesar da gente estar no começo também, se a gente puder te ajudar em alguma coisa, servir para alguma coisa, né? Conte conosco também. Muito obrigada, viu? Só agradecer mesmo. Eu agradeço demais a confiança, né? Eu sei que a gente tem que fazer diferente, mas ajudar, a gente ajuda um pouquinho que a gente sabe aqui. Sim, vocês com certeza têm muito para ensinar para a gente. Eu tenho um carinho todo especial pelo Unifei, né? Por ter estudado lá por 2 anos, assim. Tenho a esperança de um dos meus filhos estudar lá também. Vou ir com vocês, quem sabe vai para aí, né? E, assim, é um caminho que não dá para fazer sozinho. A gente tá aqui da mão e trabalhar junto para gerar cultura, gente. Então, assim, o que vocês precisarem, tiver a meu alcance, tiver como me ajudar, eu estou totalmente à disposição. Eu agradeço muito vocês terem nos contatado, que isso é uma forma também da gente melhorar, da gente buscar ideias novas, pessoas diferentes. Tudo isso faz muito bem para todo mundo. Apesar do Inatel ter uma história já, né, na questão da inovação, do empreendedorismo, isso tudo, gente, depende das outras pessoas, depende de alguém. Quando você fala do Kleber, o Kleber não é ninguém, é a equipe aqui que faz o caldo que acontece. Então, a gente é um time bem legal e, assim, o time maior somos nós aí que trabalhamos na gestão, são os meninos que estão empreendendo, todo mundo junto faz um time bem maior. É essa massa que faz a diferença. Sim. Então, agradeço muito a vocês mesmo a oportunidade, estou à disposição que precisar e vamos trabalhar bastante aí, né? Com porque certeza. Trabalho não falta, né? Não falta. Bom, para a gente, vocês já viraram um case de sucesso mesmo, a gente já inspirou aí, a gente já conversou outras vezes e quer conversar mais ainda, porque
Porque, igual eu falei, né, a gente está num momento de estruturação, então toda a ajuda é bem-vinda. Até hoje mesmo, na sua apresentação, que acho que a gente já pode olhar para o nosso processo e melhorar muita coisa, sabe? Legal. Então, um até logo para você, porque com certeza a gente vai se ver de novo. E só dar um recadinho aqui para quem tiver interesse, a gente está fazendo os certificados também, né? O City Nova aqui vai gerar os certificados, então é só preencher esse link aqui que está no chat, tá? Que aí a gente providencia os certificados para vocês, tá bom? Bom, gente, então, muito obrigada. Até o próximo evento. O próximo evento vai ser dia 7 de março, na semana que vem, em comemoração ao Dia da Mulher. Então, a gente vai ter a presença aí da Railza falando para a gente sobre empreendedorismo feminino, né? Então, se vocês puderem participar também, só seguir a gente nas redes sociais, que tá tudo explicadinho lá, tá bom? Obrigada, então, a todos. Uma boa tarde, bom final de semana para vocês e até mais. Boa tarde, gente. Falou. Tchau, gente. Boa tarde, obrigada.